Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós mergulhamos nas Sagradas Escrituras, o nosso coração ele é fortalecido. Nós somos levados a entender aquilo que Deus quer para a gente de uma forma soberana, de uma forma grande, irmãos. A palavra do Senhor é tão clara para nós, tão clara na verdade. Ela traz toda a revelação que nós precisamos para que possamos andar, darmos passos seguros na presença de nosso Senhor e Salvador. Eu creio que não haja sobre a face da terra um exército que seja tão bem preparado quanto o exército de Deus. Porque enquanto o exército humano das nações recebem a instrução do próprio homem, o exército de Deus, ele é guiado, ele é levado pelo Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito Santo do Senhor. Nós marchamos não pela nossa própria força, mas marchamos na força de nosso Senhor e Salvador. E essa força, claro, ela vem através da leitura da palavra. Quando nós mergulhamos nas letras sagradas, o nosso coração ele transborda de alegria, transborda de prazer, porque o Senhor vem, nos envolve e nos traz a instrução, a autoridade, o poder, nos dá as condições necessárias para que nós possamos passar por sobre as dificuldades e a chegarmos ao seu trono e estarmos continuamente na sua presença. Tudo isso, irmãos, é consequência de uma vida de união com o Todo-Poderoso, de uma vida de unidade com o Senhor, de aceitar e tomar posse da verdade do eterno para as nossas vidas. Ao lermos, por exemplo, Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, da segunda parte do versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Esta é a palavra do Senhor, esta é a instrução que nos dá ânimo para seguirmos em frente. Aquele que nos ama, esse é o Senhor, esse é o Todo-Poderoso, esse é Cristo. Esse é aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida. Esse Cristo que nos amou de uma forma incondicional. Enquanto virávamos as costas, estávamos de costas para o Senhor, Ele mesmo assim nos amou primeiro. Ele olhou para nós, viu a nossa necessidade, olhou para a nossa vida, viu o quanto precisávamos de uma restauração, olhou para a nossa existência, viu o nosso estado lastimável, nosso estado de destruição, nosso estado de pecado, nosso estado de homens e mulheres vazios, levados por toda sorte de práticas desse mundo. E o Senhor, na sua graça, o Senhor, na sua misericórdia, Ele olhou para nós e estendeu a sua mão, olhou para as nossas vidas, estendeu a sua mão e Cristo Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida. Isto é amor, irmãos. Esse é o amor verdadeiro de Deus para comigo e para com você. Esse é o amor que nos dá o exemplo que nós também devemos amá-lo. É preciso que haja uma reciprocidade, da mesma forma que o Senhor nos ama. Eu preciso, você precisa amar o Senhor, entregar-se para o Todo-Poderoso, porque quando assim fazemos, queridos, nós vamos experimentar o poder intenso, o poder vivo do Senhor sobre a nossa existência. Seremos transformados e enviados para falarmos do amor do Senhor, pregarmos o Evangelho e vermos os sinais, acompanhar a obra. A palavra do Senhor é clara, irmãos, e nos ensina quais os passos devemos dar. Se eu ando errado, a culpa não é do Senhor. Se eu, porventura, dou passos errados, a culpa não é do Senhor, a culpa é minha, porque eu tenho voltado as costas para o Senhor. E quantos nesse momento talvez estão ouvindo esta palavra e dizem:
Mas Elias Oliveira, não me sinto amada pelo Senhor, não me sinto amado por Deus, olha a minha vida como está, não há sinal do amor do Senhor para comigo, porque se Deus me amasse, a minha vida seria diferente, se Deus me amasse, eu seria próspero, se Deus me amasse, meu casamento seria bem-sucedido, se Deus me amasse, minha empresa progrediria. Enfim, as pessoas fazem essa relação do amor do Senhor com o sucesso, do amor de Deus para com as nossas vidas, com o sucesso nas práticas terrenas. Mas eu quero afirmar para você, só o fato de você associar o amor do Senhor a este sucesso mostra-nos que você não conhece de fato o Senhor. Mostra-nos o teu desconhecimento, mostra-nos o teu desconhecimento com relação a Deus e a obra que Ele tem para fazer na tua vida. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, segunda parte, aquele que nos ama, aquele que nos ama. Nós não podemos confundir, irmãos, amor do Senhor com as teologias que são pregadas na igreja. Nós não podemos confundir amor de Deus com entendimento humano. Nós não podemos compreender desta forma. Mas é preciso que você entenda, que nós venhamos a entender que o amor do Senhor se manifesta de forma incondicional, mas para que Ele adentre o meu coração, para que Ele esteja dentro da minha vida, é preciso que eu também ame o Senhor. Eu preciso desenvolver amor para com o Todo-Poderoso, e esse amor só é evidenciado quando eu pratico a vontade do Pai Eterno, quando eu estou frutificando no Espírito Santo, quando eu mortifico a minha carne, quando eu falo para o pecado, longe de mim, porque quando eu rejeito o pecado, eu estou rejeitando Satanás na minha existência. E Cristo Jesus veio para nos libertar da escravidão satânica. O Senhor veio para nos libertar dos pecados. O Senhor veio para nos dar uma nova vida. O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, segunda parte, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ouça, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O interessante, irmãos, é que o Senhor Jesus já fez a parte dele. Ele quebrou as cadeias do pecado, ele rompeu as cadeias incondicionais do pecado sobre a vida do ser humano. No entanto, irmãos, eu preciso me libertar dos meus pecados. Essa é a parte que pouco ouvimos. Eu preciso me libertar dos meus pecados. Eu preciso de uma autolibertação. Essa autolibertação é quando eu resisto o pecado. É quando eu falo para Satanás que eu não quero unidade com ele, não quero comunhão com ele, não quero vivenciar experiências com o inimigo de nossas almas. É quando eu estou, em nome de Jesus, repreendendo toda a ação do mal. Nós muitas vezes colocamos a culpa sobre os ombros do Senhor. Na verdade, Ele fez a sua parte. Ele veio, deu a sua vida, nos libertou, deu-nos a oportunidade de estarmos com Ele, abriu a porta, tornou-se o caminho, o mediador. Mas você precisa entender que há uma parte nessa história. Há uma parte nessa história que é exclusivamente nossa. E ela só vem à existência, e ela só torna-se uma realidade quando há voluntariedade dentro do meu coração. Eu, de forma voluntária, você que me ouve de forma voluntária, precisas fazer um acordo com Cristo Jesus, aceitando-o como Senhor da sua existência, tomando-o como Senhor da sua vida, e submetendo a tua carne, submetendo a tua existência, colocando-se por completo aos pés do Senhor. Eu não posso ficar parado, de braços cruzados, esperando que o Senhor faça ainda mais alguma coisa por mim. Não posso. A obra de restauração, a obra de salvação, já foi por completa realizada por Cristo Jesus. Ele já fez tudo o que era cabível a Ele. Ele já fez a sua parte.
Ele já deu a sua vida, derramou o seu sangue, ressuscitou e está agora esperando que nós reconheçamos a sua graça, o seu amor para com a gente e que venhamos a tomar um posicionamento, uma atitude, irmãos. Atitude de olhar para o Senhor acima de todas as coisas, colocando Cristo Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, amando-o acima de tudo, irmãos. Porque muitas vezes somos fracassados. Por quê? Temos uma vida cristã medíocre, uma vida ruim, sem prazer, sem sal, sem tempero. Uma vida totalmente desassociada com aquilo que Cristo diz na sua palavra, que é uma verdade na vida do servo do Senhor. Porque a nossa vida muitas vezes é assim. Sabe por quê, amados? Porque nós não nos libertamos do pecado. Porque nós não nos libertamos do pecado, porque não tomamos posse do grande sacrifício de Jesus, porque não pegamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque nós não aceitamos de fato Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque nós queremos servir a Jesus, mas queremos curtir o mundo, queremos estar aos pés de Cristo, mas queremos estar aos pés do mundo, queremos fazer a vontade do Senhor, mas quero dar vazão à minha vontade particular, a minha carne, a carne que pede pelo pecado, a carne que pede pelas coisas erradas. Eu quero satisfazer a minha carne, eu quero dar lugar à carne, e quando isso acontece, irmãos, é impossível que as experiências poderosas vividas pelo apóstolo Paulo, Pedro, João, enfim, essas experiências tornem-se uma realidade na nossa vida. É impossível, porque aqueles homens viveram somente para o Senhor, deixaram o pecado, mortificaram a carne, abraçaram a causa, foram libertos por Cristo Jesus e também libertaram-se do pecado, porque disseram não para o pecado. E quando nós dizemos não para o pecado, com certeza, teremos experiências tão profundas, tão maravilhosas, quanto aqueles que estão narrados nas páginas da Bíblia. Mas, se não houver esse posicionamento, se não houver essa tomada de posição com Cristo, esse estar ao lado do Senhor, esse aceitar a Jesus de fato e amá-lo da mesma forma que Ele nos amou, se eu não fizer por aí, eu não conseguirei a vitória, meu irmão. Eu quero que você abra teu entendimento para isso. A tua vida medíocre de cristão, a tua vida fracassada de crente, é em decorrência do teu amor a este mundo, é em decorrência do teu amor pelas obras da carne, é em decorrência do teu gosto, do teu carinho por Satanás. Haja vista que a Bíblia é clara e diz, de forma didática, para que as pessoas não confundam, que é impossível que alguma coisa nos afaste do amor do Senhor. É impossível. Evidentemente que o texto faz referência àqueles que estão, de fato, com Cristo Jesus, que amam o Senhor com integridade, com totalidade de coração. Estes, impossível, não há nada, seja no mundo espiritual, seja na terra, que possa nos afastar do amor de Cristo Jesus. Mas, se você é facilmente afastado do amor do Senhor, tem alguma coisa que precisa ser mudada e com urgência na tua vida. E essa mudança é o abandono ao pecado, são o fechamento das brechas, o reparo dos muros da tua existência. Aqueles que vivem uma vida medíocre, sem satisfação em Cristo, sem alegria, sem experimentar Cristo Jesus de fato, sem comprovar na sua existência aquilo que a Bíblia diz, é porque os seus muros estão cheios de buracos, necessitados de reparos,
e urgente, e isso é urgente, e o reparo, claro, é pelo sangue de Cristo Jesus, confessando o pecado, buscando a remissão do pecado, buscando a restauração da vida, e após esta restauração, uma consagração integral, total da tua existência, viver somente para satisfazer a Cristo, viver somente para satisfazer aquele que te chamou, aquele que te alistou no exército dos céus. Ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, nos diz a palavra: e nos constituiu reino. E nos constituiu reino. Ouça, irmãos, que palavra interessante. O Senhor nos constituiu reino. Somos reinos do Senhor, habitação do Todo-Poderoso. Somos habitação do Todo-Poderoso, mas a Bíblia diz também que o Senhor não habita em vasos impuros, o Senhor não habita em templos sujos. Seja sujos pela pornografia, pelos vícios, pela mentira, enfim, pelas obras da carne, seja elas quais forem. Quando a obra da carne está em evidência na nossa vida, é a sujeira, é a imundícia que habita, é a imundícia que toma por completo o templo. E esse reino, ele não é do Senhor. E este corpo não é do Senhor. É por isso que a nossa vida precisa ser continuamente em santidade. O Senhor já diz: sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Irmãos, a santidade não é uma opção. Muitos confundem santidade com opção de vida. Não, não é. Santidade é mandamento, mandamento, mandamento do Senhor para a vida daqueles que querem servi-lo. Sem santidade, você não verá jamais a Deus, o seu poder, a sua glória e os sinais acompanhando aqueles que creem. Impossível. É preciso que haja santidade, santidade, porque quando somos santos, irmãos, o Senhor nos faz como sacerdócio, sacerdotes. Ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Essa é a palavra do Senhor. Muitas vezes nós fazemos uma distinção. Ah, esta obra é para o pastor, esta é para o apóstolo, aquela é para o mestre, outra para o profeta, aquela é para o diácono, para o presbítero, e nós nos esquecemos, irmãos, que nós somos sacerdócio. Nós somos sacerdócio de Deus. O Senhor te constituiu como sacerdote. No reino dos céus não tem maiores nem menores, há sacerdotes, sacerdócio, e esse sacerdócio precisa executar a vontade do Senhor, precisa estar apto a receber a direção do Senhor, a receber aquilo que Deus quer e a executar a vontade do Senhor. Somos sacerdotes, e como sacerdócio não podemos andar longe do Senhor. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento a respeito dos sacerdotes, vemos que eram pessoas escolhidas dentre o povo para viver exclusivamente para o Senhor, viviam exclusivamente para Deus, serviam no templo, tinham acesso à presença do Senhor. Hoje é assim, irmãos, nós somos escolhidos dentre o mundo, aqueles que estão no mundo, escolhidos porque aceitamos a mensagem de salvação e o Senhor confirmou a mensagem em nossos corações. E Deus nos trouxe lá do mundo, desse mundo louco, desenfreado, cheio de pecado, dominado por Satanás. Nos tirou desse mundo, trouxe-nos para a sua presença, para vivermos exclusivamente para o Senhor, para vivermos 100% para Deus, continuamente na presença do Todo-Poderoso, para servi-lo, para honrá-lo e para desempenharmos as funções que Ele desejar para cada um de nós. É preciso, portanto, nos colocarmos diante do Senhor com o coração aberto, totalmente entregue ao Todo-Poderoso,
pronto para receber o comissionamento do Eterno, pronto para recebermos a ordem do Senhor e desempenharmos aquilo que Deus quer, porque Deus há de usar uns em uma obra, outros em outra forma, enfim, Deus nos usa segundo a vontade dele próprio, segundo aquilo que ele achar conveniente, porque somos partes do corpo e cada parte do corpo tem a sua utilidade. Mas há algo que é uma ordem a todo o sacerdócio, e essa ordem é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Sacerdote que não prega o Evangelho, sacerdote que não prega o Evangelho, tem alguma coisa errada na sua vida. A sua comunhão com Deus não está legal. A sua comunhão com Deus não está legal. Não está refletindo a glória do Senhor na sua existência. Não compreendeu a palavra. Talvez não tenha meditado na palavra de Deus. Não tenha mergulhado nas letras sagradas para entender aquilo que Deus quer. Não tenha ouvido o Espírito Santo de Deus. Tem sido dominado pela carne, tem sido dominado pela carne. Presta atenção, povo dos céus. O sacerdócio do Senhor são todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, assim nos diz a palavra. Todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. É para você que me ouve. Talvez você não seja pastor, não seja diácono, presbítero, apóstolo, mestre, profeta, enfim, talvez você não desempenhe nada na igreja, mas eu quero afirmar para você o seguinte, que mesmo assim és sacerdote de Deus, sacerdote do Senhor, e o Eterno tem uma missão exclusiva para o sacerdócio, e a missão exclusiva para o sacerdócio é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu preciso demonstrar o amor que eu tenho para com Deus, para o meu próximo. E eu preciso mostrar o meu Deus, o meu Senhor, aquele que me amou primeiro, aquele que deu a sua vida por mim, aquele que encheu-me com a sua graça e com a sua misericórdia, que libertou-me da escravidão do pecado, aquele que tirou-me das garras do diabo. Eu necessito mostrar esse Deus, mostrar esse Senhor para aqueles que estão sob o domínio das trevas. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar, eu não posso me calar, porque se eu me calo, estou desonrando o Senhor. Se eu calo na pregação, se eu calo em falar do amor de Cristo Jesus, eu não estarei honrando o chamado do Senhor para a minha existência. Eu não estarei honrando Deus na minha vida. E na verdade, se eu não falo de Cristo Jesus, é porque eu não tenho prazer em Cristo. Se eu não testemunho do Senhor, é porque eu não tenho prazer no Senhor. Se eu não falo do amor, do zelo, do cuidado, da libertação de Cristo Jesus, é porque eu não tenho prazer, não tenho alegria na presença do Senhor. Sou membro de igreja, talvez membro da igreja, mas não membro do reino dos céus, porque não sou o reino, não sou o reino, não sou o reino. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz: e nos constituiu o reino. Mas se eu não tenho prazer, se eu não tenho alegria, se eu não tenho satisfação nas coisas do Senhor, mas tenho no Palmeiras, tenho no Corinthians, tenho no Flamengo, no Vasco, nas Olimpíadas, tenho prazer na Copa, tenho prazer nas músicas, tenho prazer nas amizades, enfim, e até discuto a respeito desses temas, até falo a respeito desses temas com os meus amigos, mas não falo de Cristo Jesus. Se não falo do Senhor, é porque Ele não está em evidência na minha vida. Porque quando alguma coisa está em evidência na nossa existência, na nossa vida, nós não conseguimos parar de falar. Não é fato? Quando alguém tem alguma coisa especial, um presente, algo grande, ele quer falar, ele quer testemunhar, ele quer mostrar para as pessoas. Como posso eu ter o Salvador na minha vida, servi-lo, ser chamado de forma pessoal pelo Senhor, e não falar desse Cristo, não testemunhar do Senhor, não pregar o seu Evangelho? Há algo errado, irmãos. Essa palavra não é de julgamento, mas é uma palavra para você fazer uma reflexão. Será que tens amado o Senhor segundo o que está escrito na Bíblia? Ou será que tens amado o Senhor segundo o homem, segundo a teologia, segundo os ensinos que são perpetuados pela humanidade? Tenha cuidado. Porque a palavra do Senhor é clara, é muito clara. Não há meios termos, não há meias verdades. É clara.
E aqueles que amam o Senhor, estes não deixam de testemunhar do Senhor para o seu próximo. Aqueles que amam o Senhor falam do amor de Cristo, vivem o amor de Cristo e são reconhecidos como servos do Senhor, como aqueles que andam com Cristo Jesus no coração. Irmãos, é assim que a palavra nos diz. Versículo 6: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória. De quem é a glória da tua vida? De quem é a glória da tua vida? Talvez você olhe para seu braço e fale: olha, a glória da minha vida eu devo ao meu braço, à minha luta, ao meu doar-se ao trabalho, meu doar-se à família, enfim, a minha aplicação. De quem é a glória da tua vida? Eu quero afirmar que os servos do Senhor, aqueles que amam a Cristo Jesus, esses dedicam, esses entregam, esses honram o Senhor, afirmando para todos que a glória da minha vitória, a glória é do Senhor. Se faço alguma coisa é para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Se ajo é para a honra e para a glória do Senhor, porque a Ele o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Oh, glórias! É assim, irmãos, não tem fim. Aqui na terra preciso dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Lá nos céus, pelos séculos dos séculos dos séculos, por toda a eternidade, ali também precisarei honrar e glorificar continuamente o nome santo de nosso Senhor e Salvador. Eu quero afirmar para você que me ouve, precisamos tomar um posicionamento verdadeiro diante do trono do Senhor. Não podemos viver uma vida medíocre, uma vida meia boca, um crente xing-ling, um crente paraguaio, enfim, essas coisas que são meios termos, genéricos. Não posso viver desta forma, porque o Senhor exige de mim qualidade, Ele exige de mim qualidade. Eu preciso ser original, eu preciso ser puro, eu preciso ser segundo o coração do Senhor, porque Ele me amou e eu preciso amá-lo também. Ele me amou primeiro para que eu pudesse amá-lo. Ele me proporcionou meios para que o meu coração fosse cheio com o amor que transborda com relação ao meu próximo, mas principalmente com relação a Deus. É a verdade do Senhor para a minha vida, é a verdade do Senhor para a vida do servo de Deus. Nunca posso esquecer que o Senhor já fez a parte dele. Ele deu-me a libertação, Ele quebrou-me as cadeias, Ele quebrou as cadeias do pecado, tirou-me das garras do maligno, deu-me a oportunidade de viver uma vida nova. Mas há uma parte que é minha, há uma parte que eu preciso fazer. Eu tenho que libertar-me da carne, eu tenho que quebrar a carne, eu tenho que resistir à carne, eu tenho que mortificar a carne. Essa libertação sou eu que vou evidenciar na minha vida, sou eu que vou viver na minha vida, porque o Senhor já deu os meios, mas eu preciso executar os meios na minha vida, fazendo que a vontade do Senhor seja entronizada dentro do meu coração. Eu tenho que buscar a libertação do domínio da carne, a libertação do domínio da minha própria vontade. E nunca esqueça, irmãos, que nós somos reino, fomos constituídos em reino do Senhor, e esse reino precisa estar segundo a vontade do Eterno. Meu reino, a minha vida, precisa ser habitação do Espírito Santo, limpo o suficiente, puro o suficiente, para que o Espírito se agrade em estar no meu coração. E ainda fomos constituídos como sacerdócio, somos chamados de sacerdotes do Senhor, sacerdotes de Deus, e esse sacerdócio não pode se calar, o sacerdote não pode se calar. Nós temos que testemunhar, temos que falar, temos que pregar, temos que disseminar a obra do Senhor, tal qual os apóstolos no passado fizeram, saíram pelo mundo, e onde quer que eles estavam, ali testemunhavam de Cristo, não se envergonhavam do Senhor, era no trabalho, era na sociedade, era na feira livre, enfim,
onde quer que eles estivessem, eles testemunhavam do Senhor e falavam da necessidade que o homem tinha de uma mudança, de uma transformação, de uma restauração verdadeira, uma restauração profunda da sua existência. Nós somos sacerdotes do Senhor, não podemos nos calar. Talvez você não seja oficial da igreja. Talvez você não seja. Elias Oliveira, não sou oficial. Não é oficial, mas é sacerdote. É sacerdote. O Senhor te deu uma missão. O Senhor te comissionou a ir pelo mundo. E o mundo é onde quer que você esteja. Ide pelo mundo e falai do amor. Pregai o Evangelho. Testemunhai de Cristo. Esse é o verdadeiro sacerdote. É o verdadeiro sacerdote. E quando assim fazemos, nós honraremos o Senhor, honraremos o Todo-Poderoso em atos e ações, e o Senhor virá sobre nós, nos envolverá com sua graça, nos envolverá com seu Espírito, fará que a sua palavra transborde dentro do nosso coração, e o poder e a autoridade há de acompanhar. E quando nós falarmos e impormos as mãos, veremos que os milagres do Senhor, os sinais, se manifestarão de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, irmãos. Os sinais precisam acompanhar aqueles que creem. Os sinais acompanham o sacerdote. Se você é sacerdote do Senhor, com certeza, ao impor as mãos sobre alguém, alguma coisa vai acontecer, porque Deus vai honrar a sua palavra, porque Deus honrará a sua palavra sobre a tua vida e na vida daquele ao qual se colocou diante de você para receber a bênção. Mas eu preciso fazer por onde? Você que me ouve, precisas fazer por onde? Esse fazer por onde é deixar-se encher pelo Espírito Santo de Deus. É tornar-se segundo o coração do Todo-Poderoso. Amado que me ouve, irmão que me ouve, olhe para o Senhor, mas olhe para Deus com totalidade. Olhe para Deus com paixão, com fogo ardente do coração, com fogo ardente dentro do coração. Não olhe para o Senhor apenas interessado na bênção, mas olhe para o Senhor desejoso de viver a vontade dEle continuamente, 24 horas por dia na tua existência. Fale para o Senhor que você deseja, que você quer mergulhar nas Sagradas Escrituras, que você quer essa palavra viva dentro do teu coração, que você quer ver o milagre acontecer, você quer ver a operação dos milagres na tua existência, que você quer impor as mãos e ver as pessoas sendo curadas. Fale isso para o Senhor, mas não apenas fale, viva como reino, reino onde a habitação do Espírito Santo de Deus seja uma verdade. Se não for dessa forma, se não for em santidade, em retidão, impossível ver a glória de Deus. Não esqueça, se não for em santidade, em retidão, impossível ver a glória de Deus. Quer experimentar o poder do Senhor? Fazer que a palavra do Senhor seja viva na tua vida? Doe-se, entregue-se por completo e diga para o Senhor: aqui está a minha vida, aqui está o meu ser. Não quero mais eu viver, mas que tu vivas em mim. Não quero mais fazer a minha vontade, mas que a tua vontade se faça, se manifeste na minha vida. É assim, irmãos. É assim que vamos experimentar o poder do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Segunda parte do versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queres essa palavra na tua vida, viva e eficaz, atuante? Busque o Senhor, entregue-se a Ele, converse com Deus, seja santo, seja cheio do Espírito, e verás que o poder do Senhor se manifestará no teu viver. Amém? Que Deus o abençoe. Que essa palavra seja de despertamento no teu coração. Que você entenda a vontade do Senhor
e viva a vontade de Deus no teu dia a dia, é que eu declaro em nome de Cristo Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 366.